Nós somos completamente livres para fazermos as nossas escolhas e naturalmente seremos escravos das consequências. Com esse pensamento, eu quero chamar a sua atenção para o tema da mensagem de hoje, o poder da escolha. Mas antes de entrar de fato na mensagem, eu quero aproveitar e te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Já aproveita, curte esse vídeo e também te peço que envie essa mensagem, compartilha com outras pessoas, com alguém que você sabe que vai ser abençoado, que vai ser edificado através dessa mensagem, ok? Dados os recados, vamos entrar de fato no tema da nossa mensagem, o poder da escolha. Esse tema, especialmente nesse momento de encerramento de mais um ciclo, de mais um ano, em que você certamente fez inúmeras escolhas, aí no decorrer de todo esse ano de 2022. Então, eu quero te chamar à reflexão sobre os resultados das suas escolhas durante o ano de 2022, que está aqui se encerrando, Estamos aí nos últimos dias. Você colheu os frutos que gostaria de ter colhido nesse ano? Você alcançou os resultados esperados para 2022? Se alcançou, que bom que você conseguiu. Mas se você não atingiu as suas metas, se não logrou o êxito esperado, eu te pergunto, você fez tudo o que era possível dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, usando as ferramentas de que você dispunha? Se você fez tudo o que era possível e mesmo assim não colheu os frutos que esperava, eu quero te dizer o seguinte: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo do luto, há tempo do choro, há tempo de guerra e há tempo de paz. Então, ainda há tempo, tá? Tudo tem o seu tempo determinado. E se você não colheu os frutos do que esperava em 2022, continue plantando em 2023, que você certamente vai colher, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, seja no seu casamento, no seu relacionamento familiar, seja onde for, continue plantando, porque se você der o seu melhor, com certeza você vai colher os frutos, pois plantar é parte do processo. Eu gosto de pensar nesse tema da escolha sob a ótica da responsabilidade, ou melhor, da autorresponsabilidade. Eu gosto de pensar e tenho aprendido que eu sou inteiramente responsável, não de alguma forma, não em algum momento ou em alguma medida, mas eu sou inteiramente responsável, eu sou totalmente responsável pelos meus resultados. E talvez essa percepção possa te chocar, talvez porque você pode estar confortável aí em uma posição de sempre apontar o culpado pelos seus problemas, de sempre estar olhando para fora, mas eu quero te convidar a ter uma nova perspectiva sobre essa questão. E antes que você saia dessa mensagem, tá? Calma aí, eu quero te dizer que não, você não é culpada pela maldade que te fizeram, você não é culpada pela violência que você sofreu, pela agressão, especialmente se você não tinha meios de se defender. Não é disso que eu tô falando, tá? Agora sim, agora que você resolveu permanecer comigo, eu vou aprofundar no assunto. Quando eu falo de autorresponsabilidade nesse processo, eu me refiro ao resultado que nós produzimos a partir das nossas escolhas, daquilo que ocorre como consequência da sua tomada de decisão, mas também que pode ser da sua omissão, tá? Então, se você consegue perceber que é inteiramente responsável pelas suas escolhas, você conseguiu agora? É sob essa ótica, tá? Sobre aquelas questões
em que você tem realmente o poder de escolher, ok? É aí que entra a sua autorresponsabilidade. Então, nesse aspecto, é você quem decide e é você quem sofre as consequências. É você quem planta e é você quem colhe os frutos. É você quem colhe os resultados e pode também não colher. E por falar em frutos, eu classifiquei aqui em 2 grupos, tá? Em 2 tipos de frutos. Existem os frutos imediatos e os frutos para a posteridade. Vamos falar dos frutos imediatos? Frutos imediatos são aqueles que você vai colher, que você vai usufruir a curto, médio ou no longo prazo. Mais cedo ou tarde, você colhe os resultados. Esses são os frutos imediatos. Já os frutos para a posteridade, aqui nós estamos falando de legado, de algo que você semeia no presente, mas que terá um desdobramento muito maior do que você consegue mensurar. Isso é legado. Existem bênçãos que Deus promete para você e você vai trabalhar, vai batalhar para construir, para conquistar aquele sonho, sabe, que Deus colocou no seu coração, mas é a sua descendência que vai colher os frutos. Isso é legado, isso é herança. Observe que ambos os frutos imediatos e os frutos para posteridades estão intrincados, estão intimamente relacionados, pois o seu legado será o resultado do seu trabalho realizado hoje. É o fruto do que você está construindo agora, no tempo presente. Portanto, ambos são resultados das suas escolhas. Agora pensa comigo, se os frutos são resultados das nossas escolhas no presente, você concorda comigo que não gerar ou não produzir esses frutos também é uma escolha? Não gerar fruto é consequência da inércia. Logo, eu não tenho frutos. Se eu não tenho frutos, isso é resultado da minha escolha de não produzi-los. Ou pensando de outro modo, a qualidade dos meus frutos depende diretamente do tipo de escolha que eu faço hoje. Se queremos ter resultados diferentes, não podemos continuar fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, ok? Muitas vezes nós queremos ou precisamos de viver um milagre. E aí, equivocadamente, nós achamos que, por se tratar de um milagre, nós não podemos nos mover em direção a ele. E aí cometemos o grave erro de apenas esperar o agir de Deus. Eu preciso te desapontar e te dizer que isso é um grande equívoco. E calma, não se escandalize, tá? Eu não estou dizendo aqui que Deus precisa da sua ajuda ou da minha ajuda, ou que Deus precisa de uma mãozinha para fazer um milagre na sua vida. Não mesmo, não se trata disso. Mas eu quero que você entenda e perceba que dentro de você, Deus colocou ferramentas e um potencial incrível de realização. Mas é preciso que haja um movimento da sua parte. Deus pode e faz milagres até hoje. Ele pode todas as coisas, mas tem algo que Ele não fará. E sabe o que é? A sua parte. Faça a sua parte. Acorde cedo, estude, trabalhe, seja útil. Floresça onde estiver plantada. Confie em Deus, que o mais Ele fará. E quando a palavra nos diz para entregar o caminho ao Senhor e confiar que o mais Ele fará, eu entendo que ela está dizendo exatamente isso. O entregar aqui é ter o que entregar. Você quer entregar inércia, inação, falta de atitude, preguiça? Entenda que entregar o teu caminho como fazer tudo o que estiver ao seu alcance, respeitando os princípios da palavra, que o mais, aí sim, que o mais Ele fará. Faz sentido para você? Sempre que Jesus operou um milagre, houve uma provocação anterior. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela teve que ir ao encontro de Jesus e romper uma multidão, sabe?
numa situação ali que era totalmente inadequada para ela. Mas ela teve uma ação, ela entrou em movimento. O cego de Jericó, da mesma forma, ele ficou ali atento aos sinais e esperou o momento da aproximação de Jesus para romper o silêncio e gritar, suplicando, até ser ouvido. Até Jesus, para transformar água em vinho no casamento, né, que foi o primeiro milagre realizado por Jesus, até Jesus, ele exigiu que lhe trouxessem cântaros cheios de água para que ele pudesse assim operar o milagre. Então, quando Deus tirou o povo de Israel, é um outro exemplo. Quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e ele os conduziu pelo deserto em uma viagem que, na verdade, nós podemos entender claramente como um processo, porque no final das contas é disso que se trata a jornada, um processo necessário e sem o qual o povo não estaria pronto para tomar posse da terra prometida. Aí você me diz, mas só quem entrou em Canaã daqueles que saíram do Egito foram Josué e Caleb. É verdade. E você já parou para pensar no porquê? Eu quero que você veja essa história por um outro ângulo. Quero que você veja o povo que morreu ali no deserto, sem pisar na terra prometida, inclusive Moisés, que você veja isso por outra perspectiva. Perceba que eles não conheceram, não entraram, não pisaram na terra, não desfrutaram de fato do milagre. Mas eles foram aqueles que geraram o milagre. Esse foi o legado daquela geração. Eles geraram, através das suas ações, frutos para a posteridade. Mesmo sendo um povo rebelde, murmuradores, desobedientes, ingratos, um povo que volta e meia estava ali sentindo saudades, né, do Egito, querendo voltar para o Egito, mesmo assim, eles estavam gerando o milagre. E você pode se perguntar, pertencem ao Senhor. E escolher o caminho mais fácil diante da dificuldade de gerar o seu milagre. Eu quero te convidar a escolher prosseguir para o alvo. Não desista, vai valer a pena. Eu quero pensar com você a respeito de 3 verdades sobre a pessoa de Deus, olhando para a realidade desse povo nesse processo de passagem pelo deserto. A primeira verdade que eu quero pensar com você é que Deus tem as suas formas de trabalhar e Ele não queima etapas. Significa que Deus tem um método, um modus operandi, uma lei e Ele vai cumprir, custe o que custar. O povo de Israel estava vivendo há várias gerações na cultura egípcia. Perceba que eles nasceram naquele país e já estavam doutrinados naqueles costumes. E quando nós falamos de cultura, estamos falando de todos os aspectos que compreendem a vida de uma população. A cultura influencia todos os pilares de uma civilização. Não é por acaso que livros são queimados aí ao longo da história, em uma estratégia realmente de aniquilação, de substituição cultural. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, já tinha absorvido completamente a cultura egípcia e deixado de adorar o Deus verdadeiro. De modo que eles não poderiam simplesmente cruzar ali o deserto e desembarcar em Canaã de forma automática, porque era uma viagem relativamente curta.
né? Mas eles passaram um longo período ali. Por quê? Porque eles precisavam receber de Deus os princípios, as bases para se organizarem como uma nação. E é aí que Deus entra com o seu método. Foram 40 anos no deserto, recebendo instruções, aprendendo as leis de Deus. 40 anos recebendo os princípios e substituindo a cultura egípcia que estava enraizada no coração do povo. 40 anos foi o tempo necessário para o povo receber todo o arcabouço de leis, de ensinamentos e transmiti-los para os seus filhos, para que estes sim pudessem herdar a promessa e pisar em Canaã. E aí você pode se perguntar, por que os filhos e não os pais? Eles eram pessoas melhores do que os seus pais? Eles eram privilegiados ou eles foram privilegiados por Deus? E a resposta é não. Eles eram exatamente como os seus pais. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver. E eles estavam apenas herdando aquilo que Deus havia prometido aos seus pais. Mas Deus não pula etapas. Deus não pula as etapas do processo. E o povo precisava passar por aquele processo até poder entrar em Canaã. Então, tem um provérbio oriental que diz assim: homens fortes criam tempos difíceis. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Então, para comigo e pensa, quando Israel passou a ser perseguido lá no Egito, né, e consequentemente escravizado, até então, eles haviam sido um povo, né, anteriormente, um povo que havia crescido e prosperado naquele país. Né? Eles se fortaleceram ao ponto de os egípcios se sentirem ameaçados por eles. Foi daí que começou a perseguição, mas eles eram um povo próspero, né? E aí o que aconteceu? O faraó daquela época, que não era mais o faraó da época de José, tá? Só para contextualizar, porque aqui já havia se passado várias gerações após a morte de José, tá? Então, esse novo faraó, o faraó dessa época, passou a afligir o povo de Israel, perseguindo, né, abertamente o povo, através de entraves e impondo restrições, sufocando realmente o povo para tomar as suas riquezas e aniquilar o seu poder, enfraquecendo o povo para finalmente escravizá-lo. Aquele povo teve que passar por um tempo difícil, porém inevitável e necessário para criar uma geração de homens fortes o suficiente para conquistar a terra e construírem uma nação. Somente homens fortes construiriam essa nova nação. Esse foi o processo e, repito, Deus não pula etapas. A segunda verdade que eu quero destacar sobre Deus é que Deus jamais viola o livre-arbítrio. Por diversas vezes durante o processo, o povo se rebelou contra Deus. Diversas vezes, Deus se enfureceu contra o povo. Moisés se irou ao ponto de quebrar as tábuas da lei, né? Quando ele recebeu as tábuas do próprio Deus no monte. E aí, quando ele desceu do monte, ele percebeu que o povo tinha escolhido adorar um bezerro de ouro, tinha construído o bezerro de ouro, e Moisés ficou tão furioso naquele momento que quebrou as tábuas. Depois, Moisés feriu a rocha em um ato de impulso, desobedecendo ao exato comando dado por Deus. E sabe o que eu vejo nesse episódio? Que ele era uma pessoa normal e que pessoas normais, quando submetidas a situações extremas, podem surtar. Mas haverá um preço. O preço a ser pago como consequência das atitudes impensadas. E para Moisés o preço foi ele não entrar em Canaã.
Então, Moisés, o homem que falava com Deus, e Deus falava com Moisés de forma audível, o homem que passou 40 dias orando no monte, o homem que viu a sarça arder sem ser consumida, o homem que anunciou as 10 pragas do Egito, de repente, não mais que de repente, surtou e num momento de fúria, feriu a rocha. E por isso não pôde mais entrar em Canaã. Moisés não pisou em Canaã, porque foi afetado pelas circunstâncias, a tal ponto que perdeu a racionalidade, perdeu o autocontrole e se deixou dominar pela fúria. E isso também é uma escolha. Mas sabe de uma coisa? O mais importante, isso não comprometeu o legado de Moisés. Moisés produziu frutos imediatos e frutos para a posteridade. E por falar em legado, fazendo agora aqui um jogo de palavras, uma coisa que fez toda a diferença na vida de Moisés foi a sua decisão, talvez tardia, ao meu modo de ver, de delegar. Porque Moisés havia acumulado muitas funções. E isso me faz lembrar da parábola dos talentos. Quando Jesus fala que ao que tem, mais lhe será dado, porém ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A passagem está em Mateus 25, versículo 29. E em Lucas 12, 48, na parábola do administrador infiel, Jesus também fala que a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso nos mostra a necessidade de preparo, de conhecimento, de autoconhecimento e também de dependência de Deus. Então, Moisés